ALZ R11, BT LG11, MX RF11, HC TR11, IRDM11 e HG RU11. Alguém sabe me dizer o que esses fundos imobiliários têm em comum, além, claro, do número 11 no final? Todos eles, sem exceção, me pagam no mínimo R$50 de dividendos mensalmente. É mesmo, é? São mais de R$300 de dividendos limpinho na minha conta apenas desses 6 fundos imobiliários. Tem mais alguns, mas futuramente aí eu passo a lista completa de todos esses fundos que vem me pagando aí R$50 de dividendos. E muita gente tem essa dúvida, né, se de fato os fundos imobiliários pagam rendimentos mensais. E sim, pessoal, eles são obrigados por lei a distribuir 95% de todo o seu lucro apurado nos últimos 6 meses. Mas praticamente todos os fundos preferem entregar esse lucro de forma mensal aos seus cotistas. E talvez seja isso o sucesso desse tipo de investimento. O gráfico é até estranho de ver, mas ele representa o crescimento exponencial de número de pessoas que vem investindo aí ao longo dos anos em fundos imobiliários. É um número que cresce mais que juros compostos. Eu entrei nesse universo em 2019 e de lá para cá eu não parei mais. Eu venho aí acumulando cotas, aumentando o meu patrimônio e rendimento mensal. Inclusive, eu até coloquei uma meta, né, de receber R$50 de dividendos de cada fundo que eu tenho na carteira. E na medida do possível, né, eu vou trazendo aqui para vocês essas conquistas. E justamente por isso, eu quero dizer com grande satisfação que recentemente mais um fundo entrou para esse grupo seleto que me paga aí R$50 mensalmente. E para quem viu meu último vídeo, eu vendi um dos meus fundos imobiliários, pessoal. Foi a primeira vez que eu fiz isso. E não é aconselhável, né, a gente ficar vendendo o fundo imobiliário, a menos que você entenda aí que não faz mais sentido manter um determinado fundo na carteira, né, como foi o meu caso aí, por exemplo. Mas enfim, com essa venda, eu peguei esse dinheiro e distribuí em 3 fundos imobiliários que eu já tinha na carteira. E para minha alegria, um deles atingiu o número de cotas suficiente para também começar a me pagar R$50 de dividendos. E eu vou apresentar aqui para vocês qual que é esse fundo, né? Quantas cotas que eu tive que acumular para receber esse montante e, claro, quanto que eu tenho investido nele. É um dos meus fundos preferidos porque aqui eu não brinco em serviço. A minha estratégia é focada em fundo seguro e resiliente, né? E esse camarada que eu vou apresentar para vocês tem tudo isso, pelo menos é a minha opinião. Olha só. É um fundo aí que possui 10 ativos distribuídos por vários cantos do Brasil. Ele tem um patrimônio robusto de 1,4 bilhão e atualmente 43 mil pessoas investem nesse fundo. E olha só que legal, pessoal, a sua carteira possui esses fulanos aí como inquilino, sendo que a maioria dos contratos vence somente depois de 2024. Esse gigante é o LVBI11. Ele é um fundo de logística, o setor que eu mais gosto, né? E cada cota desse fundo está custando atualmente menos de R$100. Só que na realidade, o valor patrimonial de cada cota é de R$ 114,69. Ou seja, quem está comprando está pagando muito barato por esse fundo. Ele está com dividend yield de 8,12% e esse percentual mostra aí o quanto que o fundo entregou de dividendo para o investidor nos últimos 12 meses, de acordo com a cotação de momento. E olhando o histórico de dividendo aí que ele pagou, o interessante é que ele vem numa crescente desde setembro de 2020. Para eu ter uma referência aí de quanto que ele entrega por mês, eu pego uma média aí dos últimos anos, né? Bem complicado a gente ter como referência apenas o último mês. Em alguns casos, pode ocorrer um pagamento extraordinário, né? Não recorrente, e se a gente ignorar todo o passado, podemos aí nos frustrar. Desde janeiro, ele vem pagando aí acima de 70 centavos e isso é ótimo. Mas pegando um período maior, eu considero uma média aí de 65 centavos para cada cota. Até poucos dias eu tinha 64 cotas desse fundo, e isso representava um dividendo médio mensal de pouco mais de R$41. E como eu disse, recentemente eu vendi um dos meus fundos imobiliários, pessoal. Foi uma decisão difícil, né? Porque quando a gente vende um fundo, isso mostra aí que a gente deu um passinho para trás, né? Mas isso certamente pode acontecer em algum momento da nossa trajetória, né? Com essa venda, pessoal, eu peguei esse dinheiro e comprei mais 14 cotas do LVBI11. E somando com as minhas 64 cotas, eu cheguei a 78. E essa quantidade é suficiente aí para me render mais de R$50. Ou seja, é mais uma meta alcançada. É mais um que entra para essa lista, né? E eu faço questão de trazer aqui para vocês. Porque sim, é possível para todo mundo. Agora é correr atrás aí do próximo, porque a independência financeira tá logo ali. Um abraço, bons investimentos e eu te espero para o próximo vídeo.
Tchau!